Olá, eu sou o professor Rui Badaró. Estamos no segundo Summit ESG do Escritório Badaró e De Luca. Hoje eu tenho comigo a professora Juliana Oliveira Domingues, que tratará do tema concorrência, consumidor na agenda ESG. A professora Juliana, que conheço de longa data, é uma ilustre professora. Ela foi visiting scholar na Georgetown University em 2018, com bolsa internacional de pesquisa da American Bar Association. Aliás, foi a única brasileira selecionada para este programa. Ela é professora doutora de Direito Econômico na Universidade de São Paulo, na nossa querida Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. É professora junto com um grande amigo meu que faço questão de citar, que é o professor Daniel Pacheco Pontes, que leciona Direito Penal. Para além disso, possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado em Direito pela Federal de Santa Catarina e o doutorado pela PUC São Paulo. É diretora regional da Academic Society for Competition Law, a escola, recebeu o prêmio do Instituto Brasileiro de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional em 2004, 2013 e 2018, vinculada ao Núcleo de Estudos e Pesquisa de Concorrência e Inovação, NCI, foi procuradora-chefe do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e eu paro por aqui, porque o currículo da professora Juliana Oliveira Domingues é muito extenso, pessoal, e eu passaria todo o tempo deste evento de hoje falando dele. Professora Juliana, grata satisfação recebê-la, muitíssimo obrigado por aceitar o convite e prestigiar o nosso evento. A palavra é tua, fique à vontade. Muito obrigada, professor Rui da Badaró. Eu tenho que agradecer primeiro esse gentil, honroso convite de estar aqui com vocês. É uma alegria poder rever, né, um grande pesquisador, professor. Realmente é difícil, quando eu olhei para trás, eu fiquei pensando que a última não, né? A primeira vez que eu encontrei o professor já passam 2 décadas. Então, isso é estranho, porque eu me sinto jovem e vejo que ele continua jovem, né? Então, começamos muito cedo, né, professor? Começamos Pois, muito cedo em temas que eram pouco estudados à época e seguimos nesses temas. sim, verdade. Significa muito, né? Representa muito, considerando ainda a nossa juventude, né, para os dias atuais. Então, queria agradecer esse convite generoso. É muito importante falar sobre esse tema. Eu tenho um carinho e eu tenho uma aproximação muito forte do tema, não só porque eu entendo que o ISD, né, o ESG, realmente é uma pauta, não é de futuro, é do presente, e é uma pauta muito vinculada aos temas que recentemente eu pude contribuir, não só como procuradora-chefe, né, do CAD, mas também como secretária nacional do consumidor e presidente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Então, são eixos que realmente precisam ser entendidos, precisam ser debatidos, porque essa é uma agenda muito importante para colocar o nosso país dentro, né, definitivamente inserido num debate internacional que não vai sair dessa rota, né, por tudo que nós estamos vivenciando e até mesmo pela consciência coletiva que foi criada no pós-pandemia. Exatamente. Juliana, e diga-me o seguinte, sobre essa temática específica, como é possível conectar a questão da concorrência, pensando na tua experiência última, junto à agenda ESG, às práticas ESG, tanto no setor público quanto no privado? Perfeito. Quando nós vamos falar de ESG, né, a parte de governança, eu acho que ela é uma parte que está totalmente vinculada com as atividades de conformidade junto às autoridades de proteção e defesa da concorrência. Hoje, o CAD, hoje e já há algum tempo, né? O CAD tem como foco o combate às condutas anticompetitivas. E quando nós vamos falar de condutas, combinação entre concorrentes, compartilhamento de informações que podem mudar a competitividade do mercado, a atuação, né, em conformidade com a legislação na parte de corrupção e concorrência tem muita ligação com muitos casos que hoje são investigados dentro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, assim, o G do ISG está muito presente nas atividades da nossa autoridade de proteção e defesa da concorrência, que ainda hoje, né, apesar de a Alcade já ter passado dos 60 anos,
então já falo que é uma autarquia idosa, né? Ela ainda é pouco conhecida no nosso país, ainda que tenha feito um bom trabalho aí de divulgação e de disseminação dos seus trabalhos. Então, a pauta para o CAD, né, ela é muito importante, tanto que recentemente os temas relacionados à sustentabilidade, acordos tidos como acordos verdes, acordos entre competidores, né, com base nessa pauta de sustentabilidade, eles têm um olhar diferenciado dentro da autoridade, porque, obviamente, a autoridade também quer promover esse eixo que está dentro dos direitos difusos e coletivos, né, presente aí na nossa Constituição Federal, mas, ao mesmo tempo, se tem uma preocupação muito grande que os desenhos desses acordos não sejam desenhos favoráveis à coordenação entre concorrentes, né? Ou seja, quando você realmente abre espaço para que o seu competidor conheça mais dados, informações que deveriam ser tidos como confidenciais, e isso passe a ser algo a distorcer a concorrência no nosso país. E vou dizer mais, esse não é um tema da concorrência só no Brasil, é fora do Brasil, né? Então, esse ano mesmo, né, na Academic Society for Competition Law, minha palestra vai ser sobre sustentabilidade e concorrência, dentro dessa pauta de ESG. É uma pauta que está sendo discutida pela Comissão Europeia, é uma pauta que está sendo discutida nos Estados Unidos, então não é uma pauta diferente do que o mundo está discutindo nesse momento, não. E a parte da concorrência, ela tem muita relação com esse comportamento, né, dos grupos econômicos, dos agentes econômicos, e eu acho que tem uma importância muito grande, porque ela é vista, de um lado, né, conforme você tem hoje planos que são desenvolvidos por essas empresas, que muitas vezes são aparentemente, né, favoráveis ao espaço de competitividade, mas que na prática não tomam os cuidados devidos com base na nossa lei antitruste, que é 12.529, para essa questão de compartilhamento de dados e informações entre competidores que podem, na verdade, favorecer a coordenação de atividades que vão diminuir a concorrência no mercado. Então, esse é um tema que está na ordem do dia, Rui. Exatamente. Professora Juliana, especificamente ouvindo você, me surgiram algumas questões no tocante especificamente a um assunto que eu entendo nevrálgico e que eu sei, outros colegas já trataram, mas eu gostaria de ouvi-la. Você que não vou me cansar hoje de rasgar elogios com o devido respeito e acatamento, mas eu gostaria de ouvi-la sobre a questão do greenwashing. Infelizmente, é uma prática que tem sido amplamente utilizada por algumas empresas, né? Infelizmente, devo concordar, e aí também eu vou atrair uma outra lente que me é muito cara, que é a lente da defesa do consumidor, né? O período que eu estive como secretária nacional do consumidor foi um período de grande aprendizado, porque nós estamos, na prática, quando vamos falar de greenwashing, principalmente, nós estamos lidando com uma sofisticação natural do mundo corporativo. A vida toda eu trabalhei, né, com empresas, com grupos econômicos, por conta desses eixos que eu sempre gostei, mas o nível de sofisticação é muito grande. Então, quando nós vamos falar de greenwashing, hoje eu acho que esse é um tema que até no combate à pirataria é algo que preocupa muito. Ele causa uma distorção para a competitividade muito grande, né? Então, na parte de recall de produtos, de propagandas que nós temos aos consumidores, sempre surgia um ponto muito importante para trabalhar com esse comportamento, que é pouco conhecido, né, professor Rui? Acho que as pessoas têm ainda dificuldade até porque acho que a gente usa muito inglês no meio do mundo corporativo, a gente acaba Sim. afastando algumas pessoas que elas acabam não entendendo direito o que é isso, né? Eu vou dar um exemplo que no judiciário nós temos uma prática no direito antitruste que se chama gun jumping. O gun jumping é quando uma empresa ela não notifica uma operação para o CAD, que é obrigatória, né? E quando ela não notifica, o que acontece? Ela tem uma sanção, uma pecuniária, por não ter apresentado essa operação para a autoridade no tempo que ela deveria ter apresentado, né? Antes do fechamento da operação. Quando ela não apresenta, né, isso vira o gun jumping, que na verdade, o que a gente fala de jumping the gun, né, gun jumping, que é queimar a largada. Então, ela queimou a largada. Ela cometeu atos que ela não deveria ter cometido antes de noticiar a autoridade antitruste. E
no Poder Judiciário, como procuradora-chefe, eu vi a tradução feita pelo Poder Judiciário de gun jump como armas pulando, que não Nossa. faz a menor, né, o menor Não faz sentido. sentido algum. Meu Deus. Não faz sentido algum. Mas é a história que eu falo. Você usa um termo em inglês que não, né, ninguém está habituado, e aí a tradução não faz o menor sentido, né? Então, quando a gente vai falar de sustentabilidade, né, e a parte de greenwashing, eu acho que muitos não sabem, né, o que, que é essa lavagem verde, né? Essa ideia, né, de práticas que são cometidas pelas empresas, promovem ações, publicidade, discursos que falam de hábitos sustentáveis, mas que na verdade não são cumpridos, né? Aquela história para inglês ver, literalmente, né? Exatamente. E a gente tem que lembrar que a falta de publicidade, por isso que eu falei que atrai o direito do consumidor, ela é tipificada no artigo 37 da lei, né, a 8.078, que a gente conhece aqui como o Código de Defesa do Consumidor, e isso Particulares causa efeitos danosas. muito danosos. Então a gente tem É. que lembrar, né, do nosso Código de Defesa do Consumidor, porque existe aí uma maquiagem, né? Você ludibria ações que vão aí caracterizar esse greenwashing. Os consumidores mais engajados com esse acesso à informação e com o tema da sustentabilidade, eles são levados a acreditar naquela empresa, né? Poxa, isso aqui é verde, então eu vou colaborar porque eu acredito nisso. E a gente pode achar que isso não é um grande tema nesse momento, mas tem dados públicos, né? A última vez que eu fui falar sobre esse tema, eu fui puxar alguns dados públicos, que nós tivemos uma mudança com a pandemia, né, que a nossa população, né, hoje, 30% da nossa população hoje está preocupada realmente no dia a dia com práticas sustentáveis. Então, ela acredita que aquela empresa é sustentável, ela passa a adquirir produtos e serviços daquela empresa. Se isso não é verdade, isso está violando, né, a informação que deve ser clara, que deve ser, né, correta, está violando o Código de Defesa do Consumidor. Então, essas práticas, né, essas práticas que a gente chama aí do greenwashing, elas realmente são muito preocupantes, porque o relacionamento da empresa com o consumidor, ela deve ser transparente, ela deve ser confiável, né? Então, como que você vai combater esse tipo de informação no mundo hoje, que eu falo que o problema nosso hoje não é a ausência de informação, é o excesso de informação errada, né? De falsas informações incompletas, né? Informações que não são suficientes. Então, é muito importante que a empresa tome cuidado com essa questão de não ocultar, né, informações que são relevantes para a tomada de decisão do consumidor, não apresentar quantidades falsas, imprecisas. Uma grande pauta minha, enquanto secretária nacional do consumidor, foi durante a pandemia. Veja que situação delicada e vulnerável para os consumidores, professor Rui. Durante a pandemia, várias empresas do setor alimentício, então eu tive uma interação muito grande com a Bia, né, com a Unex e tal, elas reduziram a quantidade de produtos, mantiveram a mesma embalagem, colocaram ali né, o valor. E veja, as pessoas estavam comprando online. Online não tinha nem a informação da redução do produto, da quantidade. A embalagem chegava e todo mundo estranhava porque ela estava mais vazia, né? E nós mapeamos mais de 100 produtos com esse problema durante a pandemia, onde todos estavam mais vulneráveis, né? Não estavam circulando nos estabelecimentos, estavam evitando, estavam comprando mais online. Então, isso à época, inclusive, motivou uma portaria, né, que eu chamo de portaria da transparência, que era para destacar, né, no e-commerce, destacar inclusive nos próprios supermercados, pontos de venda, tivemos o apoio da própria Abras, da Associação Brasileira de Supermercados, porque óbvio, né, o consumidor reclama para o mercado, né, e o mercado tem que repassar isso para quem coloca o produto ali. Então, teve uma mudança importante, que eu acho que é do comportamento do consumidor em entender que ele tem direitos, ele estranha, mas provavelmente ele estranha depois que ele já recebeu o produto, né? E ele procura as autoridades. A empresa, se ela se diz em conformidade, se ela se diz eu sou uma empresa ISD, ela não pode mudar a quantidade do produto e não informar o consumidor da maneira clara que precisa ser informada, né? Então, eu acho que essas questões, eu estou dando um exemplo, né? Mas são questões importantes que precisam ser trabalhadas a partir de agora com mais seriedade por essas empresas, se elas querem realmente, né, carregar um selo que é tão importante hoje e que é um selo
que está cada vez mais colocando essas empresas num cenário, né, de empresas que os consumidores respeitam, porque hoje, felizmente ou infelizmente, né, as redes sociais também dão muita visibilidade para coisas que são erradas, e isso pode acabar com a reputação de uma grande empresa. Professora Juliana, a sua fala agora é cristalina, né? Aliás, como sempre, tuas aulas, todas as tuas intervenções sempre foram cristalinas. Mas o pessoal vai achar que eu estou rasgando seda demasiado. Não é, pessoal, é sério, sempre gostei de ouvi-la. E nesse exemplo que você citou, na hora que você colocou o exemplo, falou da portaria da transparência, que aliás foi muito boa, veio no momento necessário. Eu fui um dos consumidores que mais reclamou. Se fizer um passeio pelas minhas redes sociais, o que eu coloquei de produtos, falei, mas não é possível que esse produto X era assim e assado, e agora está menor, com menos quantidade, está incorreto, é uma prática abusiva, e também levei para o lado da questão do ESG, do ESG, né, porque não é crível, não é possível e nem aceitável que uma empresa que divulga sustentabilidade, prega sustentabilidade, venha a tomar posições e ações que não se coadunam com as práticas ESG. Não menos importante, professora Juliana, e já em guisa de conclusão do nosso bate-papo, que muito me é caro, eu gostaria de ouvi-la. Qual o seu prognóstico sobre os benefícios e os desafios da agenda ESG? Perfeito, professor. Olha, quando a conversa é boa, é o que todo mundo fala, ela vai rápido, né? Então, esses temas realmente aqui, acho que nós passaríamos dias, horas conversando. Eu acho que o nosso bate-papo já começou dando essa chamada para a importância do Pacto Global da ONU, né, os seus objetivos, essa iniciativa que traz esse compromisso para as empresas, né, que estabelece princípios e metas que precisam ser seguidos. E eu acho que os selos ambientais, já há muito tempo nós temos discutido isso, como eles são importantes, mas mais do que hoje pensar em selo, nós temos que pensar o seguinte: o consumidor, o brasileiro e o consumidor no mundo inteiro, ele está cada vez mais, para usar o termo da ONU, tá? Porque a ONU usa o termo Consumer Empowerment, ou seja, o consumidor está empoderado. Por que ele está empoderado? Porque ele tem acesso, ele consegue checar essas informações. Então, o que acontece quando uma empresa que se vende como uma empresa sustentável, preocupada com esses valores, que ela conquista esse grupo de consumidores? Porque a gente tem que pensar que temos vários tipos de consumidores, né? Eu e o professor Rui, e alguns que estão certamente nos ouvindo, são consumidores que têm acesso à internet, que pesquisam, né? Então, são consumidores inseridos nesse novo mercado, que é um mercado que envolve plataformas digitais, que envolve a internet, que envolve um amplo acesso à informação. Então, o que vai acontecer com uma empresa que ela não segue, né, o impacto global, ou pelo menos ela vende que segue, mas na prática ela não está validando as suas práticas ESG? Né? O que vai acontecer com ela? Primeira coisa que eu acho que é importante, né, que a gente tem que lembrar, se as autoridades já estão observando o comportamento dessas empresas, né, as autoridades que já têm mecanismos de fiscalização, acompanhamento, enforcement, os consumidores, cada vez mais, eles têm esse olhar crítico com relação ao comportamento das empresas. Tanto é verdade que hoje, se um grande atleta representa uma grande marca e ele comete um desvio de comportamento pessoal, né, pessoal, não estou falando, ele cometeu um desvio de comportamento pessoal que é inaceitável para a sociedade. Imediatamente esse contrato dele, ele é desfeito, a empresa já desfaz, porque ela não quer o vínculo da imagem com o errado com a sua empresa. Então, veja, por que eu estou dizendo isso? Porque esse passo a passo da empresa de querer, ao mesmo tempo, né, estar em conformidade, ao mesmo tempo, realmente certificar seus produtos e serviços com essa característica, né, que é importante para boa parte dos consumidores que já adquiriram esse comportamento social, né, de querer produtos e serviços que estejam vinculados ao que ele acredita, aos seus valores.
A empresa ela vai ter que tomar muito cuidado com tudo que ela for fazer daqui para frente, primeiro, para não criar primeiro a prática de greenwashing, que nós comentamos aqui, ela fala algo que ela não é, né? Ela diz que é sustentável, ela não é, ela vende uma imagem que ela não é. Então, essa é a primeira coisa que ela tem que tomar cuidado. Segundo, ela tem que tomar muito cuidado na perspectiva da concorrência, né? Já que eu estou falando aqui também como uma entusiasta, professora do tema e egressa do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O CAD, ele conhece o mercado, ele conhece os mercados, ele conhece os grupos econômicos. Não adianta apresentar acordos com um selo verde de sustentabilidade para querer encobertar algo errado. Isso vai gerar um problema maior para a empresa do que ela imagina. Porque, de fato, o olhar da autoridade é um olhar bastante atento ao que vai estar em torno, né, desse compartilhamento de dados, informações e o que mais pode ser dado acesso entre competidores que possam, de alguma forma, né, por meio dessa combinação de fatores e com selo supostamente verde, trocar dados e informações sensíveis ou modificar a competitividade do mercado. Porque para o CAD, mais importante, né, porque a gente fala assim, os efeitos são importantes? Claro que sim, para a dosimetria de sanção. Né? Quanto piores os efeitos, maior a sanção pecuniária, por exemplo. Mas uma vez que você trocou informações que você não deveria para o seu concorrente, já existe o ilícito. Essa compreensão precisa ser realmente absorvida, né, pela nossa sociedade, pelo mundo corporativo, porque você não pode trocar determinadas informações com seus competidores. Essa é uma regra. Então, independentemente até dos efeitos, aliás, a lei começa dizendo isso, né? Que as práticas são anticoncorrenciais, independentemente dos efeitos. Os efeitos servem depois para você fixar a sanção. Né? Quanto mais gravoso o efeito, mais gravosa a sanção. É dosimetria clássica para você fazer a dissuasão da prática. Agora, você não pode trocar determinadas informações para os seus competidores, ainda que você defenda que aquilo ali é um acordo verde. E eu acho que esse é um ponto que, aqui no Brasil, fora do Brasil, todas as autoridades de defesa da concorrência estão de olho. Precisa realmente ter essa atenção, né, das diretorias jurídicas das empresas, dos próprios stakeholders, todo mundo que está envolvido, e o olhar do consumidor hoje é um olhar muito crítico. Então, essas empresas elas têm que tomar muito cuidado, porque hoje o efeito de rede que nós temos, né, você publicar o review de uma empresa numa rede social, ela tem um efeito para a imagem que muitas vezes é muito maior do que qualquer fixação de uma sanção, por exemplo, de um PROCON, né, na perspectiva do direito do consumidor. Então, professor Rui, o que eu diria é que essas empresas precisam estar muito bem assessoradas, né, e aí tomar todo o cuidado com esses desenhos, e que, obviamente, é uma pauta que traz para elas mais facilidade e competitividade, porque hoje, numa competição saudável, a empresa que traz um selo de sustentabilidade, de governança, né, que está realmente em conformidade com o que é exigido do ESG, ela passa a ser uma empresa que tem muito mais valor para determinados contratos e também para determinados arranjos que são aí negociados. Professora Juliana, muitíssimo obrigado por todo o teu carinho e gentileza em responder e enfrentar essas breves questões. Foi um bate-papo rápido, pessoal, mas necessário. Necessário porque trata de questões que, para além de nevrálgicas, são de suma importância nos dias de hoje. E com toda a atenção, zelo e domínio do tema, a professora Juliana tirou de letra, para variar, né? Oh, Deus. Juliana, eu gostaria de registrar aqui, em nome não só do Rui, do professor Rui, mas do escritório do Badarói de Luca, o teu carinho, a tua gentileza, a forma orgânica como você fala, é uma aula sempre te ouvir. É magnífico poder te reencontrar, como você bem disse, depois de um pequeno espaço de tempo. Não vou falar, não, eu espero que o pessoal tenha esquecido no começo do áudio ou do vídeo. Queridos, muitíssimo obrigado e aguardem a próxima exposição no mês que vem, em julho, no segundo Summit ESG do escritório Badarói de Luca. Professora, quer deixar um abraço para todos?
Sim, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de compartilhar aqui minhas visões, minhas ideias, né? Agradecer ao professor Rui por essa iniciativa, uma iniciativa super importante de disseminação do conhecimento, e, ao mesmo tempo, obviamente, convidá-los para fazer essas leituras, né, do que nós temos produzido aí sobre esse tema. Eu acho que é um tema, como eu disse, que não é de futuro, não, já é do presente, professor. Então, todo mundo já tem que estar muito atento para estar em conformidade e poder aí se inserir nesse mercado de uma forma sustentável, como você disse aqui, orgânica, né, e preocupada com esses valores que são valores mundiais. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, um abraço a todos e até a próxima intervenção do segundo Summit ESG do Badaró e De Luca.